grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, meu irmão, minha irmã, por mais um encontro que nós estamos aqui para nos propomos, né? A vivenciar, a estudar, a meditar na Escola Sede da Sabedoria. Uma alegria muito grande estar mais uma vez convosco para que nós possamos, de forma efetiva, proveitosa mesmo, falar mais a respeito das coisas, das realidades, né? Dos mistérios da nossa fé. Hoje nós já vamos começar, você já pode desde já tomar seu catecismo número 547, já deixá-lo aberto para que nós possamos efetivamente, realmente buscarmos, ir meditando e falando um pouco dos mistérios da vida de Cristo. Mas antes que nós possamos rezar desde já, bendizendo a Deus pelo tom da sua vida, pela sua história, pelo sim que você deu aqui nesta escola, né? Pela oportunidade mesmo que você se dá de aprender mais das coisas do reino, das realidades do alto, daquilo que vem do coração de Jesus. Então que você possa desde já abrir o teu coração e pedir mesmo esta graça, essa unção do Espírito Santo, para que Ele mesmo venha nos ensinar, como Jesus mesmo prometeu ao longo da sua trajetória nesta terra, Ele prometeu que iria enviar o Paráclito, enviar o seu Espírito, para que nós pudéssemos aprender tudo aquilo que viria do coração dele. O Espírito vos ensinará, o Espírito ensinar-vos-á todas as coisas. Então, que possamos clamar mesmo a graça do Espírito Santo, mediante a poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a sede da sabedoria, que ela possa realmente interceder por nós, iluminando mesmo nossa inteligência para que possamos compreender as verdades que vêm do alto e, podendo compreender tais verdades, possamos aderir a ela, né? Aderir à verdade. Sermos vencidos pela verdade, já dizia Santo Agostinho, né? Se não formos vencidos pela verdade, seremos vencidos pelo erro. Então, que nós possamos, de fato, com o coração firme, assumindo um firme propósito mesmo, de aprender mais de Deus, de aprender a verdade com essa experiência de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, clamemos a graça e a unção do Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos. Hoje, como disse no início, nós vamos falar um pouquinho a respeito ainda dos mistérios da vida pública de Jesus, se bem pudermos ir notando, ir percebendo esta realidade, possamos de fato já no número 547, né, já ir observando alguns pontos, alguns pormenores a respeito dessa condição. Se você bem notar, nós já falamos aqui, você vê que é uma continuidade do que havíamos mencionado na aula anterior, né? Falávamos justamente aqui a respeito dos mistérios da vida de Cristo. Nós evidenciamos isso, os mistérios da vida pública de Cristo, em que falamos do batismo de Jesus, né? Falamos de toda a realidade da sua tentação no deserto, dele mesmo que vem proclamar o reino de Deus está próximo, né? Tudo isso faz parte também de toda a nossa Constituição, o anúncio do reino de Deus que vai sendo proclamado por nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso nós já vimos nas aulas anteriores, na aula passada mesmo, meditamos muito a respeito disso, né? Também falamos um pouco a respeito do mistério da infância de Jesus, né? Do seu nascimento, inclusive. Já falamos, inclusive, temos uma aula aí toda dedicada à Virgem Maria, a Virgem Santíssima, a Virgem Prudentíssima, a Virgem Castíssima. Falávamos acerca de Nossa Senhora, né? Você bem pode já evidenciar estas realidades, enquanto nós vamos meditando o credo, e nós estamos aqui no artigo 3º do credo, se você, só para lhe situar, né? Quando estamos falando do credo, vão surgindo certos assuntos, temas ligados à doutrina que o catecismo vai trazendo, vai buscando, vai trabalhando.
diante de toda esta condição. E hoje nós vamos começar no número 547. Você vai percebendo que a leitura desses parágrafos que vão se suceder agora, né, desses números que vão se suceder, vão ser assim de caráter um tanto quanto mais de ordem histórica, né? Tanto é que se você for perceber e observar, até mesmo com uma reflexão, muitas das citações que aqui nós vamos observar, elas vêm da própria Sagrada Escritura, retirada diretamente do Evangelho, né? Dos Evangelhos. Então você vai percebendo esta condição de início aqui quando falamos dos sinais do reino de Deus, né? Você bem mesmo pode já observar o número 547. Jesus acompanhe comigo. Jesus acompanha suas palavras com numerosos milagres, prodígios e sinais, que manifestam que o reino está presente nele. Atestam que Jesus é o Messias anunciado. Você vai percebendo que à medida que vamos falando, as notas de rodapé, você pode conferir logo na parte inferior do seu catecismo, você pode notar que são passagens mesmo da Sagrada Escritura, né? Ele vai associar aqui milagres a sinais, se evidenciarmos aqui nessa condição. Você vai inclusive perceber que os sinais que nós evidenciamos aqui, São João, por exemplo, ele vai falar, né, em 7 sinais, podemos assim observar, 7 realidades assim bastante pontuais, né? Nós podemos observar no Evangelho segundo São João. Então, Jesus já vai manifestando essa realidade. Uma das manifestações do Senhor para que pudessem também acreditar que era Ele, o Messias, é justamente a realidade dos milagres, né, que o Senhor realizava, dos sinais que o Senhor efetuava, dos prodígios que o Senhor realizava no meio do povo, né? Realidades assim bastante, chamando bastante a atenção para a condição de que ele realmente é o Messias, ele que vem trazer o reino de Deus, é ele que porta dentro de si o reino de Deus, se nós evidenciarmos. Nós observamos no Evangelho, por exemplo, segundo São Mateus, que trabalha muito essa experiência de anunciar o reino, de mostrar o reino de Deus, tanto que nós vemos várias parábolas, né, direcionadas ao reino de Deus, muito evidente no Evangelho segundo Mateus, você vai notar toda essa condição. E se percebermos o número 548, ele vai dizer: os sinais operados por Jesus testemunham que o Pai o enviou. Convidam a crer nele. Aos que a ele se dirigem com fé, concede o que pedem. Assim, os milagres fortificam a fé naquele que realiza as obras de seu Pai. Testemunham que ele é o Filho de Deus. Ou seja, toda a realidade dos sinais tem essa finalidade, né? Ser cumprido para aquele que tem fé. Testemunham que ele é o Filho de Deus e muitas vezes são ocasião de escândalo, se nós evidenciarmos aí como vemos no número 548. Eles podem também ser ocasião de escândalo. Não se destinam a satisfazer a curiosidade e os desejos mágicos. Apesar de seus milagres tão evidentes, Jesus é rejeitado por alguns. Acusam-no até de agir por intermédio de demônios. Você pode notar na Sagrada Escritura mesmo, ele várias vezes vai dizer que ele opera em nome de Beelzebul, né? Se observarmos as condições que o Evangelho vai colocar. Então, diante desta realidade, nós percebemos uma série de situações e circunstâncias que mostram que Jesus, de fato, é o Filho de Deus, é o Messias, é o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Ele vai mostrando vários sinais dentro desse processo. E aí você nota no número 549, ao libertar certas pessoas dos males terrestres da fome, da injustiça, da doença e da morte, Jesus operou sinais messiânicos. Não veio, no entanto, para abolir todos os males da terra. Isto é muito importante que nós observemos. Jesus ele não veio abolir todos os males da terra, né? A gente viu que Jesus curou a muitos, mas houve curas que Jesus não realizou. Percebemos que Jesus deu a vida, vamos dizer assim, né? Se encontrou com muitas pessoas, vivenciou realidades, né? Trabalhou com os pobres, vamos dizer assim. Mas percebemos que ele não resolveu, vamos dizer, todos os problemas que o mundo ali apresentara.
né? A realidade, por exemplo, do pobre, né? Que hoje você vê algumas realidades tanto quanto modernas em excesso, né? Alguns teólogos até de caráter bastante progressista, modernista, vão trabalhar muito a experiência de que é necessário lidar com o pobre, né? A opção preferencial pelos pobres, que já se fala tanto, o geológico, isto é, o óbvio, né? Jesus tinha certa predileção pelos pobres, obviamente. Mas Jesus não veio simplesmente para trabalhar a caridade para com os pobres, para realizar obras sociais. Essa não foi a missão de Cristo, não é a missão da igreja. A missão da igreja é anunciar o Cristo, anunciar o Evangelho, anunciar a toda criatura, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como disse nosso Senhor no finalzinho do Evangelho segundo São Mateus. Ide pelo mundo e ensinai a toda criatura. Batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Jesus vai falando desta forma. A igreja está aí não para solucionar os problemas sociais, vamos dizer. Isso faz parte da vida da igreja, né? É à toa que nós vamos perceber que a igreja é a instituição mais caritativa do mundo, se observar. A que mais faz caridade. Pode observar até mesmo durante a história, né? A realidade dos leprosários, a realidade dos hospitais, das casas de repouso, das casas de alívio de sofrimento, dos inúmeros realidades de caráter filantrópico que a igreja, por vezes, também está vinculada, né? Escolas, creches, inúmeras, ao longo de todo o mundo, por séculos, vamos observar. É a instituição mais caritativa do mundo, mas não faz isso apenas porque é, de fato, uma obra social. E vamos lutar pela realidade social, tal como uma revolução, uma atitude revolucionária. A igreja deve fazer isso por causa de Cristo. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque é Ele que deve sanar, de fato, a fome e a sede. Não simplesmente de terra, não simplesmente de água, não simplesmente de fome, de comida, mas sede de Deus mesmo. É Ele que realmente pode dar sentido à vida e à existência. Então você vai observando que a igreja, que é a continuação histórica da encarnação do Verbo, ela não está aí para solucionar problemas sociais. Claro e evidente que ela ajuda, mas a igreja está aí para anunciar o Cristo, para anunciar que foi por cada um de nós que ele se deu na cruz, para anunciar que ele ressuscitou, para dar sentido à existência humana, para levar para o céu, para conduzir a santidade. Eis a função da igreja e eis a nossa própria vocação, que já mencionamos em outros momentos aqui. A Constituição Dogmática Lumen Gentium atesta isso no seu capítulo 3º. A vocação universal do homem à santidade. Inclusive, eu faço aqui a referência da Constituição Lumen Gentium do Concílio Vaticano II. Luz dos povos, se pudéssemos assim traduzir um pouco, né? O título, Luz dos povos. Vale a pena você meditar, né? A Lumen Gentium, seja no livro físico, né? Seja até mesmo à disposição que está na internet, basta você acessar o site do Vaticano e você vai encontrar lá todo o documento, a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a Igreja, né? O mistério da Igreja, que é a Lumen Gentium. Vale a pena você meditar. Voltando aqui para o Catecismo, ele ainda vai falar, como ele vai dizer aqui, né? No número 550, ele também vai observar toda esta realidade. Se verificarmos também no número 549, quando ele vai falar dos males terrestres, da fome, da injustiça, da doença, da morte, né? Ele também via vários sinais messiânicos dentro dessa abordagem, que os entrava em sua vocação de filhos de Deus, como ele mesmo vai colocar aqui. Ele ainda vai dizer no número 550, o advento do reino de Deus é a derrota do reino de Satanás. Se é pelo Espírito de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus já chegou a vós. E aí ele vai falando também sobre as realidades do caráter mesmo da expulsão dos demônios, né? Da realidade de atrasar, como quem diz, né? Ou pelo menos assim, aplacar o avanço do inferno sobre a terra. Eis a realidade do reino de Deus. Aplacar o avanço do inferno sobre a terra. Você vai bem observar esta realidade no número 550, quando ele diz: os exorcismos de Jesus libertam homens do domínio dos demônios. Antecipam a grande vitória de Jesus sobre o príncipe deste mundo. É pela cruz de Cristo
que o reino de Deus será definitivamente estabelecido. Deus reinou do alto do madeiro. Nós vamos observar esta condição aí, número 550, se assim bem observarmos, né? E mais adiante, você pode notar a partir do número 551, você nota aí mais uma temática que o catecismo nos aborda, que é correspondente às chaves do reino, né? Essa fala que Jesus fez justamente para Pedro, né? Se nós observarmos a condição em que ele vai trabalhar esta realidade. Você nota bem quando ele diz no número 551. Desde o início de sua vida pública, Jesus escolhe homens em número de 12 para estar com ele e para participar de sua missão. Dá-lhes a participação em sua autoridade e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar. Bem interessante você observar esta condição em realidade, né? Você nota, por exemplo, que enquanto Jesus estava passando no meio do povo, no meio da multidão, né, no meio das pessoas, ele ia chamando, né? Foi assim com Levi, também chamado Mateus, cobrando impostos. E aí o Senhor olha para Levi, Mateus, né? E diz, segue-me. Assim que ele tem a experiência com Cristo, abandona toda aquela realidade de cobrador de impostos e passa a seguir Jesus. A realidade vocacional ali apresentando. Jesus ele costuma chamar dessa forma, né? Ele não espera momentos de êxtases para que as pessoas possam ser convidadas, para que possam ser chamadas, para que possam ser convocadas pelo Senhor. Não espera esses momentos de oração intensos para isso. Muitas vezes Jesus chama de forma dessa forma. No cotidiano, né? Durante o trabalho, enquanto se está trabalhando, o Senhor vem, segue-me. Foi assim com Pedro, com Tiago, com André, com João, né? Estavam lá pescando, Jesus olha para eles, farei de vocês pescadores de homens, vem e segue-me. Eles largam as redes e passam a seguir a Jesus. De uma hora para outra começam a perceber que estavam ali diante daquele sobre o qual eles passaram a vida inteira rezando, a vida inteira ouvindo da boca dos profetas, da palavra dos profetas, e de repente aí está ele mesmo chamando, convocando esta condição e realidade, né? E ele vai chamando e vai atraindo cada vez mais pessoas, como diria Bento XVI, quando ele esteve aqui no Brasil em 2007, faz lembrar uma fala de Bento XVI magnífica, que falou muito ao meu coração na época, quando ele dizia justamente essa realidade. Jesus Cristo não faz proselitismo. Ele não está aí para dizer para você, venha para cá e você vai deixar de sofrer. Venha para cá e tudo vai acontecer na sua vida. Ele não faz proselitismo, ele não está aí para te agradar. Veja bem o que Bento XVI vai dizer. Jesus não faz proselitismo, nem a igreja faz proselitismo. A igreja cresce por atração. E quem atrai é Jesus com o seu amor. É isso. É Ele que atrai com o seu amor. Ela cresce por atração. E o discurso do Cristo qual é? Se quiseres me seguir, tome cada dia a sua cruz e me siga. Né? Renuncie a si mesmo. Não renuncie a um carro, não renuncie a um apartamento, não renuncie a uma casa, a um trabalho, ao dinheiro, à fama. Não. A família. Ele pede para você renunciar simplesmente a si mesmo. Renuncie a tudo, inclusive até mesmo a você. E vem e me segue. Como é que Jesus quer que você o siga? Quem quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz e me siga. Então você nota esta realidade. E é interessante, seguimos o Mestre. Né? A igreja vai crescendo desta forma. É o Senhor que atrai. É a experiência com Cristo que atrai. Por quê? Porque Ele é a verdade. Quando você se depara com a verdade, você se depara também sobre a verdade sobre si mesmo. Reconhece sua miséria, reconhece quem é Deus, quem é Jesus, sua misericórdia. Vê este íntimo contato, como diria Santa Teresa d'Ávila, né? Existe uma íntima relação entre a miséria humana e a misericórdia divina. Elas vivem se relacionando, por isso que se atraem tanto quando você se reconhece miserável. Se atrai a misericórdia do Senhor. Então você nota esta condição e realidade quando ele fala aqui também, dentro dessa passagem, em que ele vai chamando com a sua autoridade todos aqueles discípulos, daqueles discípulos, várias pessoas, a Sagrada Escritura vai até citar um momento em que ela cita 72 discípulos, que ele encaminha 2 a 2, né? Mas no meio de toda essa realidade, de uma multidão, de tantos discípulos, o Senhor escolhe 12 para estar com ele, vai dizer o evangelista São Marcos.
Jesus escolheu 12, escolheu esses 12 por quê que ele escolheu aqueles 12? Por que ele escolheu Pedro? Por que ele escolheu Tiago? Por que ele escolheu André? Por que escolheu João? Por que escolheu Bartolomeu, né? Em outra tradução, em outro evangelho, será chamado Natanael? Por que toda esta realidade? Por que ele escolheu até mesmo Judas Iscariotes? Por que escolheu Simão, o cananeu? Por que escolheu Filipe, Tomé? Aqueles apóstolos, aqueles 12 apóstolos. Por que escolheu o Mateus, que falávamos há pouco? Por que escolheu esses 12? O evangelista São Marcos vai dizer. Ele os escolheu porque ele quis. Simples. E escolheu para quê? Para estar com ele. Para estar mais próximo dele. Para estar mais perto dele. Para participar da convivência com o Senhor, para aprender dele. Ele escolhe 12 apóstolos. Então você pode evidenciar esta condição. Não escolheu os melhores, escolheu talvez os mais complicados, né? Aqueles mais difíceis, aqueles que tinham mais dificuldade de relacionamento, para viver e formar até uma comunidade, por que não dizer? Por 3 anos, vamos observar o tempo que Jesus começa desde o seu ministério público, né? Até a sua paixão e morte. Você vai notando esta condição. E aí você vê aqui, quando ele vai dizer, né? Ele chama também para curar, para enviá-los a proclamar o reino de Deus, para curar os enfermos. Permanecem eles para sempre associados ao reino de Cristo, pois Jesus dirige a igreja por intermédio deles. Você pode ir notando esta realidade. Se percebemos o número 552, observe. No colégio dos 12, Simão Pedro ocupa o primeiro lugar. Jesus confiou-lhe uma missão única. Observe aí toda esta realidade, se você notar toda essa condição referente a Pedro, né? Jesus confiou-lhe uma missão única graças a uma revelação vinda do Pai. Pedro havia confessado: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está lá em Mateus 16, versículo 16. Você nota, ninguém tinha dito de Jesus isso ainda. Ninguém havia falado isso de Jesus. Jesus não tinha dito nada sobre isso. E de repente Pedro levanta-se ante o questionamento do Senhor e diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Nosso Senhor lhe declara na ocasião: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Se você notar, essa experiência lá do Evangelho segundo São Mateus mesmo, no capítulo 16, né? Você nota toda essa condição quando Pedro anuncia mesmo, professa, ele professou efetivamente uma fé, né? Em Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Né? No versículo 17 ele vai dizer: Jesus lhe disse: Feliz és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Houve uma revelação. Pedro recebeu naquele momento uma revelação vinda do alto. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele reconhece em Jesus um homem que não tinha nada de diferente assim, aparentemente, observando, em relação a outras pessoas, aos próprios apóstolos. E ele reconhece: Tu és o Cristo, Filho de Deus. Ele tem essa inspiração, essa revelação vinda do alto. Foi o Pai mesmo quem revelou isto a Pedro. E aí Jesus, no versículo 18, vai dizer: Eu te declaro, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Quando Jesus fala, ele é a palavra, podemos perceber. Ele é a palavra eterna do Pai. Jesus fala, meus irmãos, as coisas efetivamente acontecem. Quando ele diz: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele está proclamando algo que perpassa toda a vida cotidiana, terrena, secular e por vezes da vida mesmo eterna. Jesus institui sobre Pedro um ministério, chamamos um ministério petrino. Institui sobre ele um ministério. As coisas efetivamente acontecem. Pedro se torna rocha. Pedro se torna
pedra efetivamente. Por isso Jesus muda o nome dele de Simão para Pedro. Né? Então você nota esta condição. E teremos oportunidade de falar mais sobre essas realidades mais adiante. E mais ainda, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Pode-se observar, já são 2023 anos que nós observamos toda esta realidade da era cristã. A igreja tem cerca de 2.000 anos, como se costuma mensurar. Né? Eu me lembro de um agnóstico do século XVIII, mais ou menos, né? Joseph de Maistre, ou de Maistre, né? Ele vai dizer assim, isso no século XVIII, nenhuma instituição durou tanto tempo. Ele falava isso no século XVIII. Essa igreja católica, nenhuma instituição durou tanto tempo como essa igreja católica. Já tem 18 séculos. Isso ele falava no século XVIII. Hoje podemos dizer, estamos no século XXI e a igreja continua aí. Se nós observarmos esta condição. Né? Passando por tantas realidades, por tantas circunstâncias, por tantas condições, por tantas provações, né? Provações do lado de fora, que nós observamos no início dos séculos, né? Dos primeiros séculos da era cristã, de martírios, de tantos mártires que deram sua vida para que a igreja pudesse efetivamente viver e anunciar o evangelho, né? Aquilo que Tertuliano de Cartago vai dizer, uma frase tão célebre, né? O sangue dos mártires é semente para novos cristãos. Né? Estamos aqui graças ao sangue de tantos mártires que puderam semear, vamos dizer assim, e o seu sangue realmente gerou frutos, tantos cristãos surgiram. Depois que a igreja deixa de vivenciar a perseguição dos mártires nos primeiros séculos por ocasião do Império Romano, ela começa a correr perigo também por dentro, porque nós temos inúmeros exemplos e casos de pessoas de dentro da igreja, minando a igreja por dentro. Até hoje nós observamos isso. Mas devemos lembrar a promessa de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Né? Percebamos todas essas realidades. Os escândalos que existem na vida da igreja. As realidades que observamos na vida da igreja. Papa Francisco, quando esteve aqui no Brasil, no final já da sua temporada aqui, no seu tempo em que ele veio para a Jornada Mundial da Juventude em 2013, foi entrevistado por uma rede de TV nacional, né? E aí perguntam para ele sobre esse escândalo de tantas situações da igreja e ele diz uma frase que é bem sábia da parte dele. Uma árvore que cai faz mais barulho que um bosque inteiro que cresce. Ninguém fala dos santos, dos inúmeros santos, das inúmeras situações de igreja, de homens e mulheres santos e santas que dão a vida diariamente para a igreja. Eu não estou nem falando dos canonizados, eu estou falando daqueles que na vida ordinária, no seu silêncio ali, realmente são exemplos de santidade. Bispos, padres, tantos clérigos religiosos são exemplos, muitos exemplos de santidade. Leigos, que são exemplos para nós. Né? Mas ninguém comenta. Mas há um escândalo de um padre, um sacerdote, né? Um bispo, uma pessoa, por vezes causa certo escândalo. Um leigo, uma pessoa de igreja, são com certeza uma minoria, faz muito mais barulho para a mídia, para as redes sociais, para todas essas realidades, do que uma realidade, uma multidão de pessoas que crescem, né, em santidade e que ninguém se dá conta. Não é verdade? Aquilo que o Papa Francisco vem dizer. Uma árvore que cai faz mais barulho que um bosque inteiro que cresce muitas vezes silenciosamente. Assim a igreja, ela passou esse tempo todo crescendo silenciosamente, tal como o grão de mostarda que se desenvolve e torna-se esta árvore altamente frondosa, onde os pássaros vêm para, digamos, fazer os seus ninhos e se abrigar nesta árvore. Então você percebe quanto a igreja cresce, mesmo que silenciosamente. E ainda que ela venha a diminuir, não nos esqueçamos, um dia fomos apenas 12. Diria Bento XVI. Um dia fomos apenas 12. Que volte a ser 12 de novo, não é? Mas as portas do inferno não prevalecerão contra a Santa Igreja. Justamente o que perguntaram a Bento XVI certa feita em uma entrevista que foi feita a ele, né? Mas
O Senhor não tem medo que a igreja perca tantos fiéis? A igreja tem perdido muitos fiéis. O Senhor não tem medo a respeito disso? Que ela perca fiéis? Mas quem sai da igreja nunca foi fiel. Né? A igreja, saem da igreja aqueles que são infiéis. Isto é a verdade. Doa quem doer. A verdade é esta. Aqueles que são fiéis à igreja continuam nela, continuam na Santa Igreja. Aquilo que falava no início que Santo Agostinho, eu reitero. Santo Agostinho dizia: eles que não forem vencidos pela verdade serão vencidos pelo erro. E isso é necessário que nós realmente nos armemos com as armas da oração, com as armas a arma do Santo Terço, da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição, do Sagrado Magistério da Igreja, para que possamos combater o bom combate que tanto falou São Paulo a Timóteo. Então, possamos experimentar esta condição. Mais adiante, ele diz ainda no número 552, Cristo, pedra viva, garante à sua igreja construída sobre Pedro a vitória sobre as potências de morte. Pedro, em razão da fé por ele confessada, permanecerá como a rocha inabalável da igreja. Terá por missão defender esta fé de todo desfalecimento e confirmar nela seus irmãos. Jesus confiou a Pedro, número 553. Jesus confiou a Pedro uma autoridade específica. Eu te darei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Está lá em Mateus 16, versículo 19, se observar. Ele deu autoridade a Pedro diante de todas as realidades. Uma autoridade que nós vamos chamar aqui de o poder das chaves, né? Que designa a autoridade para governar a casa de Deus, que é a igreja. Podemos perceber esta condição. Jesus, como sendo bom pastor, confirmou este encargo depois de sua ressurreição, quando diz a quem que ele diz? A Pedro de novo: apacenta as minhas ovelhas. O poder de ligar e desligar significa a autoridade para absolver os pecados, para pronunciar juízos doutrinais, para tomar decisões disciplinares na igreja. Jesus confiou esta autoridade à igreja pelo ministério dos apóstolos e particularmente de Pedro, o único ao qual confiou explicitamente as chaves do reino. A quem Jesus confiou as chaves do reino, meu irmão? A mim? Não. A você? Não. Ele confiou a quem? A Pedro. Ele não confiou a Tiago, ele não confiou a João, não confiou a Mateus, não confiou a Bartolomeu, não confiou a mais ninguém. Ele confiou a Pedro. Percebe? Tira essa ideia de que em Pedro somos todos nós. Não, ele confiou a Pedro. Né? Quando a gente diz que em Pedro ele confiou a cada um de nós, eu estou aniquilando o ministério sacerdotal. Né? Estou tirando a autoridade, vamos dizer assim, do colégio apostólico. Então é necessário que possamos compreender esta condição. Mais adiante, no número 554, né, até o número 556, podemos notar aí o catecismo fazendo menção à transfiguração do Senhor, a este antegozo do reino, podemos dizer. Uma questão assim de segundos, podemos perceber de que aquela revelação da transfiguração, de fato, efetivamente, pudesse ter ocorrido e acontecido, né? O antegozo do reino, a transfiguração. Veja bem o que ele diz. A partir do dia em que Pedro confessou que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Mestre, começou a mostrar a seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse, que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Pedro rechaça este anúncio. Os demais também não o compreendem. É interessante percebermos esta realidade de condição, porque assim que Jesus fala sobre aquela realidade de Mateus 16, quem vocês pensam que eu sou? Que Pedro diz, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, né? Jesus diz, foi o meu Pai que te revelou isso que está no céu. Meu Pai do céu que te revelou esta realidade do alto. É bem interessante porque logo em seguida Jesus começou a manifestar a seus discípulos que precisava ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, até chegar à morte e ressuscitar ao terceiro dia. Você vê isso em Mateus mesmo, 16, versículo 21 e seguintes. E é interessante notar
que Pedro, no versículo 22, se você tiver sua Bíblia consigo, pode observar Mateus 16, 22. Pedro então começou a interpelá-lo e protestar nestes termos: que Deus não permita isto, Senhor. Isto não te acontecerá. Jesus, no versículo 23, diz: Jesus, voltando-se para ele, disse-lhe: afasta-te, Satanás. Tu és para mim um escândalo. Teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Percebem esta realidade bem interessante observarmos isto, né? Você notar no início, Jesus fala que o Pai revela a Pedro quem é Jesus. Depois Pedro começa: de forma nenhuma, Senhor. Não precisas ir a Jerusalém. Não vamos te deixar morrer. Que Deus não permita. E aí, se Deus não permite que Jesus morra por nós, todo o plano de salvação já era, não é verdade? E aí nós percebemos que Jesus mesmo se refere a Pedro, mandando que Satanás se afaste. Afasta-te, Satanás. Percebem esta condição? O Pai uma hora revela, e de repente nós vemos Pedro influenciado pelas hordas do mal, pelas realidades do maligno, pelas questões satânicas, né? Ou seja, o bem e o mal sendo evidenciados na mesma pessoa. Muitas vezes isso acontece também comigo e com você, essa realidade do pecado, muitas vezes, né? Deus ele pode nos inspirar com a sua graça, com o seu amor, com o seu próprio Espírito Santo, e por vezes eu posso me deixar influenciar pelas coisas do mal, pelas realidades do mundo, pelo próprio demônio, né? Que muitas vezes também influencia o coração humano, que é um coração realmente concupiscível, é um coração tendencioso à queda, tendencioso ao mal, tendencioso às paixões. Não é? Então nós percebemos esta condição também aqui dentro desse processo. Mas diante disso, a partir do momento em que nós observamos que Jesus ele fala sobre isso e ele começa já um processo de intimidade maior com os seus apóstolos, ele já vai declarando que Pedro é esta pedra, né? Já vai dando a autoridade a ele para desligar tudo que desligares no céu será desligado na terra, e o que ligares no céu será ligado na terra. Você já percebe que ele já vai se tornando mais íntimo dos seus apóstolos. Ele toma para si 3, né? Pedro, Tiago e João. Leva para cima da montanha, para o alto, para o cume da montanha, né? Chamado Monte Tabor. E lá acontece o episódio misterioso, como diz o catecismo, da transfiguração, em que Jesus se transfigura, né? Sobre um monte elevado, diante de 3 testemunhas escolhidas por ele, que são justamente esses 3 apóstolos. O rosto e as vestes de Jesus tornam-se fulgurantes de luz. Moisés e Elias aparecem, falavam de sua partida que iria se consumar em Jerusalém. Uma nuvem os cobre e uma voz do céu diz: este é meu filho, o eleito. Ouvi-o. Observe esta realidade, fazendo menção inclusive a Moisés, quando ele vai descer, por exemplo, do Monte Sinai, né? Depois de ter recebido as tábuas da lei, toda aquela realidade, ele desce com o rosto, né? Brilhando, ter visto vamos dizer assim, estar na presença de Deus. Entende essa realidade? Moisés representando a realidade da lei, Elias representando todos os profetas, a lei e os profetas ali, com Jesus, que era a própria lei, que era a consumação de toda a profecia, nesse belo episódio da transfiguração. Você vê no número 555, por um instante Jesus mostra sua glória divina, confirmando assim a confissão de Pedro. De fato, tu és o Cristo, Filho do Deus. O próprio Pai diz isso, este é o meu Filho amado. Confirma o que Pedro falou, né? Ouvi-o, vai dizer. E ele vai dizer assim: deve passar pela cruz em Jerusalém. Moisés e Elias haviam visto a glória de Deus sobre a montanha. Nós percebemos isso no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. A lei e os profetas tinham anunciado os sofrimentos do Messias. A paixão de Jesus é, sem dúvida, a vontade do Pai. O Filho age como servo de Deus. A nuvem indica a presença do Espírito Santo. Você percebe ali na transfiguração, realmente, a evidência da Trindade. Né? Como diria Santo Tomás de Aquino, a Trindade estava ali na transfiguração. Ele vai dizer, a Trindade inteira apareceu. O Pai na voz, o Filho no homem, o Espírito na nuvem clara. Notamos esta realidade e condição.
É isso que nós também podemos perceber até mesmo dentro desta liturgia bizantina, né? Ele fala aí também no número 555, ele vai dizer: vós vos transfigurastes na montanha e porquanto eram capazes, vossos discípulos contemplaram vossa glória. Cristo Deus, para que quando vos vissem crucificado, compreendessem que vossa paixão era voluntária e anunciassem ao mundo que vós sois verdadeiramente a irradiação do Pai. E nós percebemos toda esta realidade em que notamos, inclusive, que no limiar da vida pública de Jesus, né, no auge da vida pública de Jesus, o que nós encontramos? O batismo, a realidade do batismo. No auge da sua Páscoa, o que encontramos? A transfiguração. Né? Os dois grandes eventos que nós observamos no ministério público de Cristo. A realidade do batismo, que vai também, obviamente, nos conferir o batismo. Né? O batismo de Jesus ele antecipa, digamos assim, o nosso batismo, como diria São Paulo. Se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. Né? São Paulo aos Colossenses, ele vai falar. E se nós evidenciarmos pelo batismo de Jesus, como disse, é manifestada justamente essa primeira regeneração, que é o nosso batismo, o próprio catecismo aí vai mencionar. E por ocasião da transfiguração, é manifestado também o sacramento da segunda regeneração, que é a nossa própria ressurreição. Você nota que as realidades vão se unindo, podemos dizer, né? As realidades elas começam a se encontrar desta forma, tornando-se uma coisa só dentro de todo este processo de caminhada que estamos vivendo aqui. E aí nós ainda podemos perceber, desde já participamos da ressurreição do Senhor, pelo Espírito Santo que age nos sacramentos do corpo de Cristo. A transfiguração dá-nos um antegozo da vinda gloriosa de Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso. Está lá na carta de São Paulo aos Filipenses. Isso nós percebemos ainda, né? Ela nos lembra também que é precioso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então, nós notamos toda esta condição, né, dentro desses mistérios da vida pública de Cristo. E aí você tem uma citação, né, você nota aí essa citação que nós evidenciamos aqui, até com as letras menores, né, eu gosto muito até de ler e que a gente possa meditar mesmo essas citações, porque elas sempre trazem uma palavra muito importante para nós, geralmente palavras dos santos, são palavras dos documentos da igreja, né? Vale muito a pena você valorizar essas citações com as letras menores que nós observamos no catecismo. E essa citação particularmente é belíssima, retirada inclusive até mesmo uma parte dela dos sermões de Santo Agostinho. Mas você vê bem mesmo o que vai ser dito aqui. Ele diz, Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha, porque Pedro estava justamente tão maravilhado com aquela visão que ele teve de Jesus, de Moisés e Elias ali transfigurados, né? A glória de Deus manifestou ali para eles. E aí Pedro diz, mestre, bom é estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Vamos permanecer aqui. Eis a nossa primeiro impulso nosso, é justamente isso, porque nós não queremos a realidade do sofrimento, da dor, da angústia, de ter que passar pelas tribulações. A gente já quer passar pela glória direto. Mas nosso Senhor, não. É necessário que nós desçamos para Jerusalém, e lá o Filho do Homem será preso, será crucificado, será morto. A ressurreição virá, mas somente após a morte. Né? Então Pedro ele realmente não tinha compreendido ainda o que Jesus estava querendo mostrar ali com aquela transfiguração que ocorrera naquele monte. Né? E aí o catecismo ainda vai dizer, ele reservou-te isto, Pedro, para depois da morte. Mas agora ele mesmo diz, desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. E aí vem esta fala lindíssima que eu acho de Santo Agostinho, que vale a pena você ler, meditar, refletir, observar sua vida, comparar com a sua vida, quando ele vai dizer o seguinte aqui, olha, a vida desce para fazer-se matar, o pão desce para ter fome, o caminho desce para cansar-se da caminhada. A fonte desce para ter sede. E tu recusas sofrer?
Perceba esta realidade do Senhor. É o próprio Agostinho que fala aqui acerca de nosso Senhor. A vida desce para morrer, para se deixar matar. A fome, a realidade do pão vivo que desceu do céu, ele desce para sentir fome. O caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O caminho desce para se cansar da caminhada. A fonte viva, a fonte de água viva, desce para ter sede. Isso é muito forte. É uma verdadeira Shekinah, vamos dizer assim, né? Do Senhor. Uma manifestação mesmo da sua glória. Uma kenosis, se nós percebermos, um esvaziamento de si mesmo. Ele se esvazia, decide em São Paulo aos Filipenses, no seu capítulo 2, verso 9, ele se esvazia de si mesmo para viver no meio de nós. Um esvaziamento. A fonte de água viva desce para sentir sede. E nós vemos que ele realmente sentiu sede. Veja o episódio da Samaritana. Veja o episódio em que ele diz, tenho sede, na cruz, né? E tu recusas sofrer? Diz a indagação de Santo Agostinho, ele questiona no final. Vale a pena você meditar acerca dessas realidades, trazendo também para a sua vida, né? Diante desta realidade. E aí nós notamos ainda a partir do número 557, prosseguindo com a leitura do Catecismo, você pode notar aí a subida de Jesus a Jerusalém, né? Que Jesus agora ele vai até Jerusalém dentro desse processo todo, depois de ter passado pela transfiguração, ele vai chegar a Jerusalém para que se cumpram as profecias, né? Toda esta realidade. Ele diz assim, no número 557. Ora, quando se completaram os dias de sua elevação, Jesus tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém. Ele não se esquivou. Ele foi porque ele quis. Com esta decisão, indicava que subia a Jerusalém pronto para morrer. Por 3 vezes tinha anunciado sua paixão e sua ressurreição. Nós vimos que Jesus ele anuncia aos apóstolos por 3 vezes a sua paixão e ressurreição. Ao dirigir-se para Jerusalém, disse, não convém que um profeta pereça fora de Jerusalém. Jesus lembra o martírio dos profetas, que tinham sido mortos em Jerusalém. Todavia, persiste em convidar Jerusalém a congregar-se em torno dele. E aí você vê quando ele contempla Jerusalém, ele olha para Jerusalém e contempla. O evangelista São Mateus, ele fala um pouco acerca disso. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha recolhe seus pintinhos debaixo das asas, e não quiseste. Jesus ali se lamenta dentro desta condição. Quando Jerusalém está à vista, ele chora sobre ela, né? Podemos notar isso lá no evangelista Lucas. Lucas é que vai falar um pouco a respeito disso. Ele vai citar essa mesma passagem aqui, da galinha que recolhe seus pintinhos, que Mateus já coloca, mas ele também fala um pouco daquela contemplação, né? Diante de Jerusalém, e aí ele vai chorar. Jesus chora, porque vê que Jerusalém não enxerga esta realidade do Senhor. Quando Jerusalém está à vista, portanto, né? Ele chora e exprime, uma vez mais, o desejo de seu coração. Ah, se neste dia também tu conhecesses a mensagem de paz. Agora, porém, isto está escondido a teus olhos. Ou seja, tu não consegues enxergar. Lucas, capítulo 19. Tu não consegues enxergar isto. Agora, porém, isto está escondido a teus olhos. E podemos aí perceber, a partir do número 559, a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém. Nós podemos notar esta condição. Ele diz assim, logo no versículo 559, né? O Senhor entra em Jerusalém montado num jumento, aclamado, né? Hosana, filho de Davi. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Nós podemos perceber esta realidade quando nós notamos toda esta constituição mesmo da entrada do Senhor em Jerusalém. Você vai percebendo toda essa condição diante de Jesus, que é narrado pelos evangelistas. Ele diz assim, como vai acolher Jerusalém o seu Messias? Diz o número 559 do Catecismo. Ele diz assim, embora sempre se tivesse subtraído às tentativas populares de fazê-lo rei, Jesus escolhe o momento
e prepara os detalhes de sua entrada messiânica na cidade de Davi, seu pai, já que Jesus era da linhagem de Davi. É aclamado como filho de Davi, aquele que traz a salvação. Jesus já tinha ganhado notoriamente popularidade aí, né? Dentro dessa realidade. Você percebe o povo mesmo aclamando, né? O Hosana. Hosana justamente quer dizer salva-nos agora, né? Salva-nos tu. Salva-nos, Senhor. Isso é o significado da palavra Hosana, se evidenciarmos, né? Dá-nos a salvação. E ainda acometido de um sentimento. Onde vem a palavra Hosana, ela é acometida não somente dessa expressão da tradução da palavra, do significado da palavra, salva-nos agora, salva-nos já, salva-nos de súbito, né? Mas ela também, ela vem acometida de uma certeza de que Ele realmente é o Salvador. Né? Não é apenas um pedido, mas finalmente chegou o Salvador. O sentimento do povo, né, que trazia no coração a palavra Hosana era justamente esse. Embora depois o mesmo povo pudesse se tornar omisso e também instigado pelos sacerdotes, pelos sumos sacerdotes, pelos escribas, gritavam crucifica já naquela sexta-feira fatídica. Né? Mas se nós observarmos no seu início, o povo aclamava, filho bendito que vem em nome do Senhor. Né? Hosana nas alturas. Finalmente tu vieste, né? O rei da glória. Entra em sua cidade montado em um jumento, tal como profetizara o profeta Zacarias. Né? Ele não conquista a filha de Sião, como diz o catecismo, não conquista a filha de Sião, figura de sua igreja, pela astúcia nem pela violência, mas pela humildade que dá testemunho da verdade. Por isso, os súditos de seu reino nesse dia são as crianças e os pobres de Deus, que o aclamam como os anjos o anunciaram aos pastores. A aclamação deles, bendito seja o que vem em nome do Senhor, é retomada pela igreja nos sanctos da liturgia eucarística. Isso o catecismo faz lembrar, né? Para abrir o memorial da Páscoa do Senhor. Aquilo que rezamos na liturgia eucarística, né? Dentro daquele componente da Santa Missa, né? Santo, santo, santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Você vê isso muito claramente, é a fala dos anjos, né? Diz que a igreja, de forma muito sábia, na sua liturgia eucarística, já no prefácio da liturgia, vai falar um pouco, né? Com a multidão de anjos e de santos. Aclamemos com toda a igreja a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória, como se fossem os anjos. Aquilo que os anjos falaram, né? E aí, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Aquilo que o povo falava na aclamação aqui em Jerusalém. Ou seja, a multidão de anjos e de santos, né? Aí a igreja vai e une num único hino estas duas falas. A fala dos anjos, justamente com a fala dos santos, podemos assim dizer, porque se tornou a fala dos santos esta passagem do Hosana, filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Tornou-se a fala, efetivamente, dos santos, se evidenciarmos. Então, isso tudo nós rezamos na Santa Missa. E a igreja sabiamente põe os santos antes do momento sublime que existe na Santa Missa, que é o momento da consagração, né? A constituição da epiclese, quando o Espírito Santo desce, justamente para que o pão e o vinho possam cambiar, mudar, transformar-se, transubstanciar-se, né? Vamos dizer assim, no corpo e no sangue de Cristo. Ali naquele momento sublime, antecipando este momento, você tem o santo, o povo que aclama Hosana ao filho de Davi. E daqui a pouco você vai ver o próprio Senhor sendo ofertado, digamos assim, né, no sacrifício eucarístico. A partir da consagração e depois, já ao final da oração eucarística, com a doxologia final, aquele momento em que o sacerdote eleva o pão, a hóstia consagrada, e o vinho, no cálice, eleva ao Pai. E ao Pai ele oferece. Né? Ao Pai o sacerdote, Jesus, sacerdote, oferece Jesus, vítima em expiação ali, na hóstia e no vinho consagrados, oferece ao Pai.
né? Esse belo mistério, que tremendo mistério podemos perceber. Por Cristo, com Cristo em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso. Na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Você vê essa realidade presente ali na Santa Missa. Se você nota isso, bem evidente aqui também no Catecismo. Inclusive no número 560, ele ainda fala um pouco a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, que manifesta a vinda do reino, né? Ali é como se fosse uma certa antecipação ao som e ao barulho dos ramos, né? São João vai mencionar também no seu evangelho que o rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte, de sua ressurreição. É com sua celebração no Domingo de Ramos que a liturgia da igreja abre a grande semana, né? A semana de todas as semanas, a Semana Santa. Podemos até dizer, ela é a semana, né? A grande semana. Aquilo que nós deveríamos, de fato, nos prepararmos efetivamente para vivenciar o mais elevado todo o mistério da nossa fé cristã, de onde se vêm todas as demais realidades da nossa fé, né? O mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Se observarmos nesta grande semana, né? Chegamos ao auge, digamos assim, da nossa fé. E nós vamos nos aproximando aqui, à medida que vamos refletindo do Catecismo da Igreja Católica, nós vamos nos aproximando do ponto alto, vamos dizer assim, da nossa fé. Se você observar, no credo é o ponto central. Aquele momento em que Jesus morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. É o momento central. Você nota que ele está bem no centro do credo. Nós estamos chegando quase no meio, né? No centro do credo, que é quando vamos contemplar também esta realidade do Senhor que morre por nossos pecados e ressuscita no terceiro dia, né? Mostrando que venceu a sua morte, venceu a morte com a sua própria morte, vai dizer, no dizer de Santo Agostinho, né? Então você vai percebendo esta realidade de condição. Muito bem, meus irmãos, com isso nós temos a partir do número 561, você pode observar aí, tem toda uma revisão, né, de tudo aquilo que havíamos meditado desde a aula passada e hoje. Se nota aí toda uma revisão a respeito da vida de Cristo, da sua revelação, da sua constituição, do chamado dos seus discípulos. Você nota, né? Jesus tido como sendo um pastor, Jesus submisso à Virgem Maria, foi submisso à sua mãe durante toda uma trajetória de sua vida, né? Você pode ir percebendo. Ou seja, no resumo, você vai recapitulando todas estas realidades, né? A tentação dele no deserto, o reino de Deus que ele vem a anunciar, né? A sua transfiguração que mencionamos há pouco, todo o processo mesmo em que ele vai voluntariando-se mesmo de forma voluntária para Jerusalém, para ali sofrer e morrer. Você vai percebendo toda esta condição até o número 570, você vê toda uma recapitulação de tudo aquilo que nós estudamos até então. Vale a pena também você revisar, né? Porque é necessário que a gente realmente não apenas assista às aulas, mas a gente procure revisar tudo aquilo que foi sendo colocado aqui, sendo estudado, sendo ensinado, né? Para que isso vá ficando cada vez mais impregnado na nossa consciência. E a gente possa já ir adquirindo efetivamente uma consciência moral, né? Dentro desta proposta. Porque até mesmo tudo aquilo que formos fazer, toda a nossa realidade moral, a nossa própria vida moral, ela só tem sentido, se a praticarmos, se tivermos em Cristo Jesus, diante dessa experiência com Cristo, né? Senão você acaba se tornando apenas alguém que fica repetindo situações, circunstâncias, querendo argumentar, mas se torna vazio, se não tiver tido a experiência com o Senhor e ele não tiver impregnado o teu coração, impregnado os teus sentimentos com os sentimentos dele, né? Tendes todos vós os mesmos sentimentos de Cristo. São essas realidades que precisamos mencionar, que precisamos observar aqui, a partir do Catecismo da Igreja Católica. Vamos ficando por aqui. Que Deus possa abençoar sempre a tua vida, a tua história, esses teus estudos. Peça sempre a orientação do Espírito Santo para melhor compreender aquilo que nós estamos estudando, né? Mediante o Catecismo, mediante a Sagrada Escritura. Que você possa, de forma assim eficaz mesmo, ter frutos a partir desses encontros que nós estamos tendo. Rezemos e peçamos a intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Santa Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs,